Aleluia, graças a Deus, amém. Bom dia, irmão, bom dia, irmã. A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, sobre a sua família nesta manhã. Estamos iniciando mais uma live de oração, começando o nosso dia na presença do Senhor, amém. Muito bom dia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor renove sobre você graça, saúde, paz, que você tenha uma semana muito abençoada, que você seja cheio da graça e do favor de Deus. Que favor seja multiplicado sobre você. É o que eu creio para você, creio para mim. Creio que esta é a semana que Deus fez para nos abençoar. Você vai prosperar muito esta semana. Você vai se dar bem no que você vai fazer. Creia nisso, porque Deus tem esses planos para você. Deus tem planos de paz e não de mal. Ele tem um futuro e esperança para nós. Ele vai te ajudar em qualquer situação, amém? Hoje nós vamos começar o nosso dia, mais uma vez, buscando a Deus, nos alimentando do Senhor, sentando à mesa, tomando o nosso café da manhã espiritual, nos alimentando. O pão é Cristo, a água é Cristo, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa porta, Ele é tudo que nós precisamos, amém? Então, muito bom dia. Se prepare aí para nós podermos orar juntos e avisa alguém, convida alguém para vir orar com você. Usa as ferramentas que Deus tem nos dado aí nesse Instagram abençoado, tem sido um canal de bênção para todos nós, e chame aí alguém para vir orar com você. Chama aí, pega esse aviãozinho, compartilhe com outras pessoas, com amigos, com colegas, com gente que você acha que precisa orar, com seus discípulos, né, seus membros da sua célula. Chama essa pessoa para que a gente possa orar juntos. Amém? Glória a Deus. Vamos começar então orando, é o que de fato nós estamos aqui para fazer. Eu quero te chamar para nós lermos, deixa eu fechar aqui um pouquinho a claridade. Eu quero chamar você para nós orarmos hoje em cima de uma palavra tão conhecida que está lá em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11. Jeremias 29, 11 diz: Eu é que sei, o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Aí ele continua: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração aqui fala de uma intenção. Quando você tem a intenção de buscar a Deus, não é algo que você faz por força, ou algo que você faz cansado, algo que você faz assim de maneira, meu Deus, será que eu tenho que fazer isso de novo? Não, é quando você faz intencionalmente, desejando, querendo, entendendo que aquilo é o melhor que você pode fazer. E quando você faz isso, a Bíblia diz que você vai achar. Hoje nós estamos aqui, se você não levantaria cedo assim para buscar a Deus, se você não tivesse intenção, se não buscar de todo o seu coração. Então eu quero dizer, Ele vai ouvir a sua oração nesta manhã, porque essa é a promessa. Então me orareis a mim e eu vos ouvirei. Eu quero convidar você hoje a colocar diante de Deus as suas necessidades. E saiba, porque Ele tem pensamentos bons para você. Deus planejou coisas boas para essa semana. Deus planejou respostas, alternativas, oportunidades boas para você. Deus planejou portas abertas para aquelas situações que parecem ser difíceis para você. Aquilo que te constrange, aquilo que te dá um frio na barriga, aquelas situações que parecem difíceis, Deus tem uma porta para você. Você crê nisso? Então vamos declarar isso em oração, vamos confessar essa verdade em oração, vamos clamar a Deus então por essas situações, amém? Então feche os seus olhos, levante as suas mãos, vá para um lugar aí onde você tenha liberdade de orar. Vamos orar assim: Senhor, nós oramos hoje em linha com a Tua palavra. Em nome de Jesus nós nos chegamos a Ti e pela Tua palavra nós oramos, porque sabemos que o Senhor tem tido pensamentos bons a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Oh Deus, não tem planos maus para nós, não há um projeto de Deus que seja mal para nós. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Nós declaramos isso, que esta semana, esse dia de hoje, tudo que nós temos a fazer, tudo que nós temos a definir, a decidir, oh Deus, aonde nós caminharmos, onde nós pisarmos, qualquer situação que tivermos que conversar, que definir, que agir, oh Deus, será bem, será de
paz, será bom para nós. Oh, veremos um avanço, veremos um crescimento, veremos uma resposta, veremos uma solução. Por isso hoje nós entregamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Faz isso agora, entrega ao Senhor toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, toda a vontade de desistir, todo o cansaço de alma. Nós entregamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor vai cuidar de cada detalhe. Por isso hoje nós cremos nos pensamentos bons que o Senhor tem para nós. Oh Deus, o Senhor tem portas abertas, o Senhor tem alternativas, o Senhor tem bênçãos, o Senhor tem boas notícias. Oh Deus, o Senhor tem vitória. Nós veremos os nossos inimigos caindo por terra, nós veremos os nossos adversários sendo derrotados, as situações que se levantam contra nós, seja pelo diabo, seja por homens maus, sejam por pessoas mal intencionadas, vão cair por terra hoje, porque o Senhor é conosco, Ele está conosco, Ele tem planos bons para nós. Ainda que o homem ímpio, ainda que o diabo planeje coisas más a nosso respeito, ainda que o inimigo tente nos armar armadilhas, mas o Senhor está conosco, o Senhor não vai permitir que os nossos pés vacilem. Por isso, Deus, nós buscamos o Senhor nesta manhã, buscamos a Tua face, buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, nós clamamos a Ti, Pai, vem em nosso socorro, porque essa é a Tua promessa, então me invocareis. Oh, nós invocamos o Teu nome, nós invocamos o Teu poder, Senhor, nesta situação, na nossa vida, no nosso trabalho. Nós invocamos o Teu poder para esse dia, para esta semana, para este ano, para toda a nossa vida. Nós invocamos, nós clamamos a Ti, passamos a orar a Ti. Ouve-nos, Pai. Obrigado porque a Tua promessa é essa. O Senhor vai nos ouvir, o Senhor virá em nosso socorro, o Senhor virá para nos atender, nos ajudar. Pai, quantas vezes as situações são maiores do que nós, os desafios são maiores do que a nossa força, são maiores que a nossa sabedoria, do nosso entendimento, a nossa inteligência, mas não são maiores do que o Senhor. Por isso hoje nós não olhamos para o problema, olhamos para o Senhor. Nós declaramos: grande é o Senhor é poderoso, Ele é sábio, Ele é forte, Ele é onipotente, não há nada que pode vencer o nosso Deus, e se Ele é por nós, quem ou o que será contra nós? Por isso hoje nós declaramos o poder de Deus nas situações, o poder de Deus na nossa vida, contra esta enfermidade, contra esse problema, contra esse levante, ou contra essa decisão. Oh Deus, declaramos o poder de Deus sobre a nossa vida, porque o Senhor tem planos bons e nós buscamos ao Senhor com todo o nosso coração. Declaramos que nós vamos encontrar, esta é a promessa: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E é nessa promessa que nos apegamos, é nessa promessa que nos firmamos, que nós vamos encontrar. Oh, o Senhor será achado por nós, serei achado por vós. Por isso hoje nós encontramos o Senhor. Oh Pai, dá-nos uma visão de Cristo, dá-nos uma visão do Senhor, dá-nos olhos para enxergar o Senhor, faz-nos ver a Tua face, faz-nos ver o Teu poder, faz-nos ver o Senhor, faz-nos ver a pessoa de Cristo, Pai. Abre os nossos olhos hoje para enxergar Cristo em qualquer uma das nossas situações. Hoje nós olhamos para o Senhor, não olhamos para o problema, não olhamos para a situação, olhamos para Cristo. Ele é a nossa alternativa, Ele é a nossa porta, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa saúde, Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa salvação. Oh Deus, Tu és a nossa salvação. Oh, pela fé nós cremos na graça, cremos no favor, cremos que o favor de Deus está sobre nós. Em tudo que nós fizermos nós seremos abençoados. Oh, os planos do diabo não prosperarão contra nós. Declare isso agora, irmão, diga: toda arma forjada contra mim, nenhuma arma vai prosperar, nenhuma arma levantada contra mim vai prosperar, todas elas serão quebradas, anuladas. Declaramos falidos os planos do diabo, anulados os intentos do inferno. Nós anulamos agora e destruímos toda intenção maligna, frustra os seus desígnios em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos paz, dá-nos alegria, dá-nos prosperidade, dá-nos saúde, dá-nos proteção.
Dá-nos vitória, Senhor, porque nós declaramos que em Cristo nós somos vencedores, mais do que vencedores. Em Cristo nós temos paz, em Cristo nós temos alegria, em Cristo nós podemos viver bem, tranquilos. Oh, Pai, não há fadiga. Os jovens andam e se cansam, os velhos também se cansam, mas nós vamos como asas, temos asas como águias, subiremos com asas como águias, correremos e não cansaremos, andaremos e não nos fatigaremos. Declaro que será um dia de paz. Eu declaro sobre a sua vida um dia de paz, sem fadiga, sem estresse, sem cansaço, um dia de prosperidade, um dia de paz para você em nome de Jesus. Pai, abençoamos a igreja, abençoamos a comunidade vida, abençoamos os membros da igreja, as crianças, jovens e adultos, homens e mulheres. Declaramos esta igreja próspera, oramos para que o Senhor abra portas de oportunidade, nos dê a nossa sede própria, nos dê a área que o Senhor nos prometeu, abre portas, Pai, traz vitória sobre as situações, prospera, dá-nos vitória em todos os sentidos, dá-nos mais da Tua palavra, do Teu alimento, Senhor, e abençoamos hoje esse dia, declaramos que hoje nós vamos alimentar do Senhor, dá-nos da Tua palavra, dá-nos mais de Cristo nesta manhã. Oh, fala conosco, Pai, obrigado porque em Ti nós temos paz. Em Ti nós podemos descansar, em Ti nós sabemos que há pensamentos bons para nós nesse dia, é nisso que nós descansamos. Oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Amém, irmão, glória a Deus. Que bom podermos estarmos aqui começando o nosso dia, buscando a Deus e a sua palavra, amém? Bom dia a você que não havia falado bom dia ainda, estamos juntos aqui nesse tempo para buscar a Deus em nome de Jesus. Querido, e nós temos meditado já algumas semanas, né? Já vamos para agora para a 2ª ou 3ª semana, se não me engano, meditando sobre a cura do cego de Jericó. Quanta riqueza Deus tem nos dado na sua palavra, como é bom poder destrinchar, mastigar, ruminar a palavra, né? Você sabe, eu disse isso, por que nós fazemos isso? Porque a gente pega um texto, pastor, e fica tanto tempo nele, porque a Bíblia diz que nós temos que meditar na palavra, dia e noite. Nós temos que tirar tudo do que o texto nos dá, porque essa é a riqueza da revelação da palavra, né? Você sabe, os especialistas dizem que quando você está se alimentando, você tem que mastigar. Quanto mais você mastiga aquele alimento, mais você extrai dele todos os nutrientes. É o que nós fazemos com a palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento. Amém? E nós estamos estudando, se você está aqui pela primeira vez comigo, ou Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, quando fala da cura do cego, conhecido como Bartimeu, mas na verdade é o cego de Jericó. E muita coisa acontece ali. Você pode ir no YouTube, agora as nossas lives também estão no YouTube, você pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar gratuitamente com quem você quiser. Mas a Bíblia diz que Jesus então manda chamar o cego que clamava por cura, e Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? E o cego responde de uma maneira tão sábia: eu quero ver. Ele queria visão. E a palavra de Deus diz: então Jesus lhe disse, ele fala para ele: vai, que a tua fé te salvou. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso amanhã. E a Bíblia diz que imediatamente ele tornou a ver. Olha só, tornou a ver, ele voltou a ver, quer dizer, ele enxergava antes, ficou cego, você sabe, nós já falamos sobre isso, o que aconteceu com ele, que causou nele a cegueira. E a Bíblia diz que ele voltou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos parar um pouquinho nesta última frase, nesse último versículo, versículo 52, quando ele fala que ele tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Há tanto para a gente falar aqui. Primeiro, ele estava cego, ele se tornou cego, estava cego. E quando Jesus perguntou: o que você quer? Ele responde: eu quero visão, eu quero ver. Eu quero algo que me ajuda a cumprir o meu propósito de vida. Eu não quero algo que me atenda apenas momentaneamente. Eu quero algo que coopere para que eu possa viver a minha vida, cumprir o meu propósito, o meu destino em Deus, que me ajude a cumprir. Então eu preciso de visão. É o que eu falei para você semana passada. Sempre busque a Deus, ore por algo que ajude a cumprir o seu propósito de vida em Deus. Então ele pediu visão. Só que naquele momento,
a Bíblia diz que vai, e Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Essa a palavra salvação aqui, a palavra tem a ver muito mais do que simplesmente enxergar. Tem a ver com salvar aqui tem muito a ver do que salvação da alma. Tem a ver com cura, libertação, com prosperidade, com paz, com tudo. Envolve completamente. Mas quando ele recebe então a cura dos seus olhos, quem foi a primeira pessoa que ele viu depois que ele voltou a enxergar? Imagina, Jesus em frente a ele, falando com ele face a face. Jesus pergunta, ele ainda cego, o que você quer? O que você quer que eu te faça? E naquele momento o cego disse, eu quero ver. E Jesus falou, então veja. E ele abre os seus olhos agora, os olhos dele saem de dentro como se tivesse sido criados de novo. Ele abre os seus olhos e vê a Jesus. A primeira pessoa que ele vê é Cristo, porque ele estava falando com Cristo. Ele enxerga o Senhor. Aqui está uma coisa tão interessante. Por quê? Porque lá no começo do texto, a Bíblia diz o seguinte, que estava juntamente à beira do caminho, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado. E ouvindo, olha só, versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, ou seja, ele não tinha visto Jesus em nenhum momento, primeiro que ele era cego, mas ele ouviu falar de Jesus. Então só de ouvir, ele creu. Ele ouviu e creu, porque a palavra de Deus diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Então, o primeiro passo é ouvir. Muitas vezes, irmão, você está preocupado apenas em ver, mas eu quero te falar, o primeiro passo para a vitória é ouvir, é ter ouvidos para ouvir, é crer ouvindo, é crer sem ver. Então ele creu sem ver, ele não viu, ele era cego, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele creu, falou, esse cara vai me ajudar. Ele tem a resposta para mim, ele é a minha alternativa, eu creio que ele pode me ajudar. Sem ver, ele creu. Então, irmão, sabe qual que é o passo que você precisa? Eu sei que às vezes você não está vendo a sua resposta, eu sei que você não está vendo o caminho, eu sei que você não está vendo o seu marido salvo, você não está vendo a sua cura, você não está vendo a sua bênção, mas você está ouvindo. Você está ouvindo palavras de fé, você está ouvindo o Evangelho da Graça, você está ouvindo aqui a promessa de Deus sobre a sua vida, você está como Bartimeu, você não viu ainda, mas você ouviu. Então crê no que você ouve, crê no que você ouve a respeito da palavra de Deus, crê quando a palavra de Deus fala algo ao seu coração, creia, ouça e creia. Por que nós temos que ouvir, crer naquilo que ouvimos? Porque quando você crê no que você ouve, a consequência disso vai ser que você vai ver o que você ouviu. Eu sei que parece um pouco complicado, mas eu vou te explicar na vida de Bartimeu. Ele ouviu falar de Jesus e creu. Pouco tempo depois, ele viu o que ele havia ouvido. E ele viu Jesus face a face. Aí você lembra o que Jó falou lá em Jó capítulo 42, ele diz, antes eu te ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando você permanece crendo, mesmo sem ver, eu quero declarar, aquilo que você ouviu vai se tornar uma realidade na sua vida. Porque às vezes você quer apenas ver primeiro, mas eu te digo, ouvir é a primeira coisa. Então, crer no que você ouve, crer no que a palavra de Deus diz, crer no que o Senhor tem dito para você. Sabe, quando a palavra de Deus diz algumas coisas a seu respeito, você às vezes não crê porque você não está vendo. Mas eu vou te falar, querido, não espere ver primeiro, espere ouvir primeiro. Então, tudo que tem sido falado para você na palavra, nas mensagens, aqui nas lives, na palavra de Deus, na pregação, aonde você vai, ouça e creia. Creia, mesmo não estando vendo. Creia, Senhor, eu sei que o Senhor falou que vai salvar o meu marido, eu sei que o Senhor vai mudar essa situação no meu casamento, eu sei que a minha cura já está chegando, o Senhor prometeu que o Senhor estaria levando na cruz a minha enfermidade, o Senhor prometeu que eu seria colocado por cabeça e não por cauda, o Senhor prometeu que eu seria próspero, o Senhor prometeu saúde, o Senhor prometeu paz, o Senhor prometeu vitória. Então, você não está vendo, mas você está ouvindo. Creia no que você ouve, é o que Bartimeu fez, ele ouvindo, creu. Aí chega aqui no final, a palavra de Deus diz que ele viu, agora ele viu. E não só, quem que ele viu? Ele viu aquele de quem ele tinha ouvido falar. Você concorda aqui comigo que o primeiro é ouvir?
depois o ver. Então hoje eu quero declarar para você, se você crê no que você está ouvindo, você vai ver aquilo que você está ouvindo. Você vai ver o cumprimento da promessa, você vai ver o cumprimento da palavra, você vai ver o cumprimento da herança que Deus tem dado para você. Então a Bíblia diz que quando ele creu, agora ele viu aquilo que ele ouviu. Ele abre os seus olhos e olha para Jesus. Ele tinha ouvido falar, ele não tinha visto ainda, ele só ouviu. Mas como Jó falou, Jesus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora Bartimeu falou, eu posso te ver, eu posso ver o Senhor, agora eu posso enxergar o Senhor. Isso foi tão forte para ele, foi tão poderoso, que quando ele viu Jesus, quando ele tem consciência de Cristo, querido, eu quero te falar, um dia você vai ter essa visão. Você pode aguardar, tenha paciência, continue crendo, não desista, mesmo que as pessoas te levantem contra você, te façam calar, mesmo que venham resistências, mesmo que venham situações que falam contra aquilo que você está ouvindo, porque às vezes as situações que você vê, elas não estão alinhadas com o que você está ouvindo. Muitas vezes as situações que você enfrenta, elas não são coerentes com o que você ouve, mas fica com aquilo que você ouve, porque a fé vem pelo ouvir. Então ouça o som do céu, ouça a palavra, não olhe para a situação, porque vai chegar um momento que quando os seus olhos forem abertos como o de Bartimeu, você vai enxergar na sua frente a realidade da herança, a realidade da promessa, você vai ver com seus olhos naturais. Você crê nisso, irmão? Então, que o Senhor olhe para mim, mais do que você pedir para ver agora, você tem que falar, Senhor, me dá ouvidos para ouvir, porque se você tiver ouvidos para ouvir, você terá olhos para ver. Se você tiver ouvidos para ouvir e crê no que você está ouvindo, crê na palavra, crê nas promessas, sabe? Não estou vendo, pastor, mas creia, continue crendo. Pastor, mas olha só, as pessoas se levantaram contra mim, foi o que aconteceu com Bartimeu. Pessoas se levantaram tentando desanimá-lo, desmotivá-lo, impedi-lo de chegar, mas ele continuou clamando, porque ele tinha ouvido falar, sabe? Mas chegou um momento que Jesus falou, olha para cá, eu vou te falar, Bartimeu, abre os seus olhos. E ele abriu os olhos e viu. Quem que ele viu? Ele viu aquele de quem ele tinha ouvido falar. Olha como é poderoso. E quando ele abre os seus olhos, ele vê Jesus. E a partir daquele caminho, aquele momento foi tão forte, porque ele viu Jesus. Ele viu na sua frente aquilo que ele creu. E de repente Jesus se mostra para ele, ele é tão tocado, sabe, que ele enxerga o Senhor. Eu quero te falar, olha para cá, tenha consciência de Cristo. Enxergue Cristo nas situações. Em primeiro lugar, ele viu Jesus. Eu quero te dizer, em primeiro lugar, em qualquer situação, veja Cristo, veja o Senhor no seu problema. Ao invés de você olhar para aquela situação, olhe para Cristo, veja Cristo agindo ali. Sabe, naquela enfermidade, veja Cristo te curando. Não olhe para a enfermidade, olha para Cristo te curando. Sabe, naquele problema financeiro que você tem que resolver, aquele desafio, aquela causa na justiça, aquele problema que você tem que resolver esta semana, ao invés de olhar para ele, veja Cristo agindo naquele problema. Sabe, quando você está o seu casamento destruído, aquela situação que parece impossível de se resolver, olhe para Cristo, veja Cristo naquele problema. Pare de olhar para o problema e olhe para Cristo nele. Traga Jesus para dentro do seu problema. Ao invés de você falar para ele, é aquela velha máxima, não fale para Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o problema o tamanho do seu Deus. Ao invés de você clamar, Senhor, me tira desse problema, sabe o que você faz? Fala, Deus, vem para dentro dele comigo. Vem, olha, é como se Bartimeu tivesse trazido Jesus para dentro do seu problema, porque ele olhou para Cristo. Naquele momento Jesus mudou a realidade da vida daquele homem, porque naquele dia Jesus transformou a vida daquele homem. Vou falar um pouco sobre isso amanhã. Sabe, eu quero dizer que você tem ouvidos para ouvir. Se você tiver ouvidos para ouvir, você vai ter olhos para ver. Eu quero declarar, receba essa palavra, esta semana você vai ver tudo aquilo que você ouviu. Você vai ver acontecendo na sua vida aquilo que você creu. Quando você ouviu e creu, você vai ver. Você vai ver a resposta chegando, você vai ver a promessa se acontecendo, você vai ver a herança chegando até você, você vai ver a porta se abrindo, você vai ver a cura chegando, você vai ver seu marido se convertendo, você vai ver, sabe? Cedo ou tarde, você vai ver, se você permanecer crendo.
Posso ouvir um amém da sua boca? Então fala comigo: Senhor, eu quero ouvir. Eu quero continuar ouvindo e continuar crendo, porque eu sei que eu verei a resposta do Senhor na minha vida. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero abençoar o meu irmão. Que ele permaneça crendo, a minha irmã, que ela permaneça crendo. Eu sei que as situações parecem ser difíceis aos olhos humanos, mas nós não nos atemos para aquilo que vemos, nós ficamos atentos àquilo que nós ouvimos e sabemos que o Senhor é o Deus que nos atende. O Senhor ouve a nossa oração e nós cremos no Senhor nesta manhã. Cremos que os nossos olhos vão ver aquilo que os nossos ouvidos ouviram. E como Jó, nós falaremos: antes nós te conhecíamos apenas de ouvir falar, mas agora nós podemos te ver. Oh Pai, dá-nos olhos para ver, em nome de Jesus. Eu declaro que esta semana nós veremos a resposta, nós veremos o milagre, nós veremos a alternativa, nós veremos a obra se cumprindo na nossa vida, em nome de Jesus. Nós veremos nossos inimigos sendo derrotados, nós veremos o Senhor nos dando a vitória, em nome de Jesus. Alguém que crê comigo nisso? Eu creio, estou pronto para ver a obra do Senhor na minha vida. Amém? Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero lembrar que você, amanhã nós estamos aqui de novo às 7 horas da manhã, não falte. Chame outros para vir, convide outros irmãos para vir ouvir com você, receber essa palavra, e amanhã vamos mastigar um pouquinho mais naquilo que a palavra de Deus nos tem para nós. Amém? Um grande abraço a todos, um beijo, um ótimo dia, e fique firme que você vai ver aquilo que você tem ouvido, em nome de Jesus. Grande abraço e Deus te abençoe.